Em Buenos Aires e em Bogotá, todos parecem vê-lo, inclusive esses ciclistas. Para. Ai, Você já cansou? cansei. Tá pesado, né? Os cúmplices simulam o movimento de transportar um vidro para que os pedestres concluam que ele está ali e ajam de acordo. Os sentidos nos mandam a informação. A percepção é a maneira em que, da psicologia, interpretamos a realidade. E então, se os sentidos, em certo ponto, começam a ter outra informação, o tipo de interpretação que temos na percepção vai nos influenciar. Mas o que acontece se mudarmos o elemento inexistente? Um jogo frescobol sem uma bola pode mudar os resultados? Mesmo que ficassem mais surpreendidos e duvidosos do que com o vidro, os pedestres evitam passar entre os dois jogadores. Genial. Agora é o momento de usar um velho truque, a corda imaginária. Eles vão parar o trânsito? Vejamos. Levanta! Pronto! Espera! Não! Mesmo que não haja sentido algum ter uma corda ali, apressados ou não, os motoristas diminuem a velocidade. Baseando-se na experiência e nos movimentos realizados pelos cúmplices, as testemunhas desses movimentos reagem como se o elemento imaginário estivesse ali e trocam suas ações. Pode passar. Levanta! Essa experiência simples consegue demonstrar que a percepção é mais do que os sentidos percebem. E esse é um dos aspectos que fazem com que a mente seja facilmente influenciável. A história está cheia de grandes ilusões, de enganos, de distrações que mudaram o curso dos tempos para sempre. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados enganaram o eixo em várias ocasiões. Mas a mais brilhante e decisiva foi a Operação Fortitude, que esteve por trás do desembarque da Normandia. Os aliados fizeram os alemães acreditarem que iam desembarcar em Calais, a 250 quilômetros de onde realmente iam atacar, as praias da Normandia. No começo, geraram toda uma unidade que não existia, com coisas infláveis, e recriaram botes, soldados. A unidade tinha cerca de 1.100 homens, mas devido aos truques e aos efeitos que usaram, davam a sensação de ser uma força de 30.000 soldados. 30.000. Criaram um pouco mais ao norte alguns esquadrões fantasmas feitos com barcos infláveis ou com tanques infláveis, que fizeram com que, no momento em que os espiões alemães chegaram para patrulhar a zona, viram uma grande concentração do exército e acabaram sendo enganados. O dia D foi o começo do fim para o exército alemão. Efetivamente, os alemães acabaram caindo nos truques da unidade fantasma e, por isso, não esperavam o desembarque na Normandia no dia indicado. O cérebro tem mecanismos para perceber a realidade, que podem ser manipulados por meio dos sentidos. Segundo psicólogos da escola Gestalt, o cérebro funciona de acordo com uma lei de completitude, que completa o que se intui que deve estar ali. Essa lei estabelece que os objetos que se agrupam nos dão a impressão de serem parte do todo. Assim, a nossa percepção sensorial tende a ignorar os buracos e, se necessário, inventam o que não está ali para poder dar sentido ao que se está vendo. Quantos triângulos há nessa figura? Sugestões. A ciência do engano. Uma guerra está por vir.
Há estrondos que geram mudanças irreparáveis. Levantem-se, mulheres! Agora! Sempre podemos confiar que os homens do mundo vão nos colocar em problemas. E as mulheres vão tirar. E eu convoco as Valquírias para me levarem até em casa! Junho. No History 2. Muito mais história. Se você sonha em ficar com os pés na areia, o Caiaque tem aluguel de carros a ótimos preços para chegar lá. Caiaque. Sonhe, busque, viaje. A guerra não acabou. Nós estamos caminhando para as trevas. População de Kattegat, nós temos um grande sacrifício. Essa é a Lagertha. Vikings. Esta noite, às 10. No History 2. Nessa figura não há nenhum triângulo. É uma ilusão de ótica. Essa imagem é conhecida como o Triângulo de Canisa, pois o primeiro a estudá-lo foi o psicólogo italiano Gaetano Canisa, em 1995. Na figura, percebe-se um triângulo equilátero branco, mas de fato não existe nenhum. Esse efeito é conhecido como contorno subjetivo. Nem sempre a sugestão se manifesta por meio de enganos. Também existem as ações simples e concretas que permitem mudar a opinião pública. A história dos Estados Unidos tem um exemplo-chave de como isso funciona. No dia 1º de dezembro de 1955, uma mulher afro-americana foi presa depois de se negar a dar o lugar no ônibus para um cidadão branco, como era exigido por lei na época. Esse feito marcou um antes e um depois na história, porque a população afro-americana, indignada pelo que havia acontecido, decidiu exigir seus direitos civis. Para isso, não utilizaram um confronto direto, mas decidiram deixar de utilizar o transporte público. Essa ação, que parecia não favorecê-los, foi uma estratégia brilhante para conseguir o que realmente queriam: utilizá-lo, tendo o mesmo direito que o resto dos passageiros. Se o ônibus lotasse e um branco entrasse, os negros deviam descer, ceder o lugar para o branco. Aconteceu que uma mulher, Rosa Parks, se negou a descer e chamaram a polícia para que a obrigassem a sair. Daí começou todo um processo judicial que acabou levando à mobilização social nas ruas e principalmente a um boicote. Os usuários se negaram a usar o transporte até que mudassem as regras. E, no fim das contas, quem acabaria liderando esse movimento, em grande parte, seria Martin Luther King. O pastor Batista, um grande defensor dos direitos afro-americanos, foi um dos porta-vozes principais nessa cruzada. E por meio de seus discursos, conseguiu captar o apoio de milhares de pessoas e repercutir positivamente nos meios de comunicação. Durante mais de um ano, o que fizeram foi não usar nenhum serviço de ônibus. Pensando nas complicações que isso causa na vida diária, isso nos dá um pouco da dimensão do valor dessa ação. Com a violência e a injustiça social enfrentadas, a população, liderada por Martin Luther King, optou por uma forma de protesto pacífico, permitindo influenciar a opinião pública de forma favorável e, desta maneira, conseguindo um grande apoio. Como consequência, no dia 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte confirmou uma sentença prévia em que acabava com a lei da segregação dos ônibus. Esta estratégia, aplicada a longo prazo para convencer a população, conseguiu mudar para sempre a história dos direitos civis por meio de uma ação simples e corajosa. Para além das formas que o pedido adote, quando se trata de mudar a realidade, é fundamental acreditar que isso é possível. Sem esse otimismo, o homem não seria capaz de investir tempo e dedicação nas suas tarefas. Somos muito mais otimistas do que realistas e há evidências de que isso está implantado nos circuitos do nosso cérebro. Pensar positivo tem a ver com a comunicação entre a área frontal do cérebro, onde tomamos decisões, e áreas mais profundas do sistema nervoso. Ter uma perspectiva positiva sobre o futuro reduz o estresse e a ansiedade, o que é bom para a saúde. Quando a pessoa está contente, ela produz endorfinas, serotoninas. E, inclusive, se fala do timo como a glândula
que influencia no estado de ânimo. Fala-se do leque de emoções. Isso vai gerar um tipo de atitude, de interpretação perante a vida, por assim dizer. Os otimistas tendem a fazer mais exercício e a seguir dietas melhores. Nos pacientes com câncer, descobriu-se que o otimismo aumenta a esperança da vida. Em outras experiências, descobriu-se que ao selecionar uma opção entre várias, por exemplo, onde ir nas férias, o lugar mais prazeroso e o que é melhor, ativam-se áreas de recompensa no cérebro, como o chamado núcleo caudado. Assim, o otimismo será uma espécie de recompensa que nos damos de antemão antes mesmo de que algo bom aconteça. Qual destas mesas é mais longa? Sugestões: a ciência do engano. Quando marcamos as diagonais, podemos observar que ambas as mesas têm o mesmo tamanho. O efeito da perspectiva nos faz acreditar que uma é maior que a outra. O poder da sugestão chega a âmbitos inimagináveis, capazes de confundir o cérebro humano, causando comportamentos surpreendentes, e isso é o que esteve por trás de um dos feitos mais incríveis de todos os tempos, onde uma voz de autoridade teve mais peso que a realidade e a ciência. Em 1912, na cidade de Piltdown, Inglaterra, fizeram uma descoberta que revolucionou a ciência do século XX. A Alemanha, com o homem de Neandertal, e a França, com o homem de Cro-Magnon, tomaram a vanguarda da ciência antropológica durante 50 anos, coisa que feriria profundamente o orgulho nacionalista britânico. Até que, em julho de 1912, o arqueólogo Charles Dawson recebeu um pacote que poderia devolver a glória à comunidade científica inglesa. Os restos ósseos que Charles Dawson tinha nas mãos não eram nada igual ao conhecido. Ele levou as provas para Arthur Smith Goodward, um paleontólogo importante que rapidamente esclareceu a descoberta. Mesmo que os ossos estivessem em mau estado, era fácil reconhecer uma mandíbula com traços sinistros, com um crânio que poderia ter carregado um grande cérebro. Goodward não teve dúvida do que aquilo representava. Mas era uma evidência tão grande que necessitava um aval mais irrefutável antes de poder torná-lo público. Em 18 de dezembro de 1912, Charles Dawson e Arthur Goodward apresentaram o achado para a Sociedade Geológica de Londres. A conclusão a que chegaram os cientistas foi indubitável. Finalmente, tinham recuperado o elo perdido, metade homem, metade símio. A expectativa e o assombro perante a descoberta foram enormes. Imediatamente, a imprensa divulgou a notícia e a descoberta pelo mundo. Charles e Arthur Goodward se transformaram em celebridades dentro da comunidade científica mundial. A Inglaterra conseguiu a glória que a pôs à altura dos vizinhos europeus. Os restos ósseos do elo perdido foram batizados como Homem de Piltdown e foram expostos no Museu da História Natural de Londres como um troféu. Durante 4 décadas estiveram expostos aos visitantes e especialistas que continuavam assombrados com a prova irrefutável da evolução humana. No entanto, o passar do tempo também trouxe avanços na ciência, e foi na primavera de 1936 quando Alvan T. Marston começou a suspeitar da veracidade dos restos do homem de Piltdown. O Dr. Marston levou os restos ao laboratório para realizar análises modernas.
O que ele descobriu foi espantoso. O canino pertencia a um macaco. A mandíbula era moderna e o crânio muito mais antigo. O homem de Piltdown era uma fraude. Mas o que aconteceu? No verão de 1912, Charles Dawson recebeu a notícia de que uns ossos haviam sido encontrados durante a escavação de uma construção. Mesmo nunca confirmado, suspeita-se que Charles Dawson usou ferro e bicromato nos ossos. O que nunca se soube é se Arthur Goodward foi um cúmplice ou um simples enganado. Esse engano foi possível, já que a Sociedade Científica Britânica avalizou uma descoberta falsa para conseguir fama e reconhecimento no mundo da ciência. O homem acredita que é dono de tudo que pensa e faz. No entanto, ele é facilmente sugestionável. Podemos antecipar seus movimentos quando o observamos atentamente. O medo é uma grande ferramenta para mudar o comportamento. O cérebro completa as informações que faltam, o que às vezes confunde um pouco. A maneira como se pede algo pode ser altamente determinante na hora de obter os resultados. A mente é uma ferramenta poderosa, mas não é a prova de falhas. Continue conhecendo mais sobre isso em Sugestões, a Ciência do Engano.